Vamos lá, agora é hora de entrevista ao vivo para você que nos acompanha nessa sexta-feira. Gente, em prisão domiciliar há pouco mais de um ano, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi protagonista, no impeachment de Dilma Rousseff. Esse tempo afastado da política, ele usou para contar em livro os bastidores do processo que levou à queda da presidente. Tchau, querida, o diário do impeachment foi escrito a 4 mãos. As de Cunha, claro, e as da filha dele, a publicitária Daniele Cunha. O lançamento oficial, inclusive, é no fim de semana. E é com ela, com a Daniele, que a gente conversa agora. Daniele, boa noite, bem-vinda ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa, escuto perfeitamente. Bom, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite. Claro, comigo, o Caio Junqueira, o nosso cicerone aí da entrevista e do contato. Daniele, seu pai diz no livro que poderia ter evitado o processo e que o rompimento com o PT foi um erro que o obrigou a arcar com as consequências. Dá pra gente dizer que 5 anos depois do processo que levou à queda de Dilma, ele está pedindo desculpas para o PT, para Lula e para Dilma? De forma alguma. O processo ficou muito claro, o acerto da condução do processo de impeachment, as consequências disso, inclusive foi um reflexo das eleições no ano passado, e mais do que nunca temos a certeza de que não um pedido de desculpas, mas sim um tchau, querida, de fato foi muito mais oportuno. Caio, chega na conversa. Daniele, boa noite. Daniele, muitas coisas aí que estão no livro, eram percepções nossas da imprensa, cobrindo aquela época em Brasília, e uma percepção que eu sempre tive é que o impeachment entrou em 2016 como algo irreversível, principalmente depois que o Sérgio Moro, divulgou o áudio da conversa com a então presidente Dilma Rousseff. Mas me chama a atenção no livro, que inclusive está aqui, é que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seu pai, ele disse que no processo de votação ele mesmo tinha dúvidas do impeachment, já naquele fim de semana do dia 17 de abril, e que um dado que passou meio que desapercebido, mas que na avaliação dele, ele cita isso várias vezes no livro, em um capítulo especificamente, que foi crucial para a vitória, foi o lance de impedir uma segunda chamada para a votação, para travar o assédio do governo Dilma aos deputados. A gente pode dizer que sem uma decisão regimental, que parece uma coisa ali chata, difícil até de cobrir para a gente que cobre jornalismo político, se não fosse uma decisão regimental, naquele final de semana, do dia 17 de abril, a Dilma não teria caído? Olha, é muito difícil dizer que necessariamente pela decisão regimental ela não teria caído, mas de fato teria tumultuado bastante o processo, porque a questão da segunda chamada foi uma decisão que ele tomou sozinho na véspera da sessão, na véspera do domingo 17, e não anunciou. E por que isso aconteceu? Escutando o relato de muitos deputados, ele pôde ter acesso à informação de que o governo estava oferecendo e pedindo que os deputados, se quisessem votar a favor do impeachment, que assim o fizessem na segunda chamada. Então, entendendo isso, e também tem sempre claro o fato da tendência, um deputado escutando, podendo acompanhar o outro, isso poderia arriscar o processo, sim. Então, nesse momento, ele toma a decisão, são 2 decisões, na verdade. A primeira de fazer a chamada por estado, e dentro do seu respectivo estado de fazer por ordem nominal, mas na sequência, sem as pessoas saberem, ele realizava a segunda chamada na conclusão da chamada da votação do estado. Então, não permitindo que quem talvez quisesse ter uma dupla posição, digamos assim, não permitindo que assim pudesse o fazer. Daniele, no livro, o seu pai, Eduardo Cunha, afirma que o vice-presidente Michel Temer trabalhou pesado, aliadoamente pelo impeachment e que negociou cargos no governo antes mesmo da saída de Dilma. Então, todo aquele estremecimento, todas aquelas bicadas ali entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Michel Temer tinha uma razão efetiva de ser, sim, o ex-presidente
estava ali, de fato, trabalhando forte para que ela caísse? O vice, né, na época. Claro. Não, sem sombra de dúvida. De fato, quando o ex-presidente Temer assume a articulação política, ele de fato foi sabotado pelo governo nesse processo da articulação política. Porém, a partir do momento em que ele sai, inclusive a decisão, o momento em que faz com que ele abandone a articulação política foi um fato que se deu num jantar na casa do Romero Jucá junto com o Aécio Neves. Então, ali sai... Ele abandona a articulação política e passa a trabalhar com avidez para o impeachment. Então, nos causa muita surpresa as, enfim, eventuais alegações de que ele não teria tido participação, pois a negociação ela era muito simples. O governo oferecia e o ex-presidente Michel Temer tinha condição de oferecer a mesma coisa, mas num quadro e num cenário político onde se via uma conjuntura crescente, tanto da rua, quanto de movimentos, quanto do mercado, desejando a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ele teve a condição de negociar e a condição de negociar muito bem, diga-se de passagem. Sim, ele é um negociador muito habilidoso, até hoje, inclusive em questões muito sensíveis. Caio. Dani, no livro, o papel do judiciário no impeachment tem dois aspectos na minha avaliação. Um, o papel do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, fundamental para o impeachment. Segundo, o próprio Eduardo Cunha e você relatam, né, em 3 atos: prisão do marqueteiro João Santana, condução coercitiva do Lula e o vazamento dos diálogos da Dilma e do Lula, né? Até na página 559 do livro, vocês dizem que o Moro era um político trajado de juiz. Por outro lado, tem o Supremo, que a todo instante vocês colocam que tentou atrapalhar o impeachment, né? Eu te pergunto, qual que é o papel, na sua percepção, na percepção do seu pai, qual foi o papel do judiciário brasileiro na queda da Dilma? O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, sem sombra de dúvida, naquele momento, ele teve um papel fundamental e absolutamente premeditado, tanto que na véspera das movimentações, dos protestos de março, ele, se a gente analisar bem, a data do vazamento do grampo ilegal, ela foi bem calculada e a consequência foi até o protagonismo que ele acabou adotando durante as manifestações, acabou se tornando quase que o herói e o protagonista ali. Na parte do judiciário e, sobretudo, na atuação do Supremo Tribunal Federal, lógico que não pode se dizer, no fim das contas, o impeachment passou, o rito foi de fato consolidado. Porém, houveram dificuldades e houveram 3 momentos em que o rito foi de fato suspenso. Então, no começo, quando instaura-se a questão de ordem para entender, né, para estabelecer o rito, ele é suspenso ali porque qual era a estratégia? A estratégia era que o meu pai ele negasse, isso estratégia combinada com a oposição, que ele negasse a instauração do processo e o processo fosse depois questionado e colocado, submetido ao plenário. Então, essa questão de ordem, quando ela é colocada, ela foi questionada, acarreta na suspensão do rito, e com 2 liminares, uma do ministro Fachin e a outra da ministra Rosa Weber, perdão. Na sequência, passa um largo período de tempo, o que, diga-se de passagem, até temporalmente falando, foi talvez um dos maiores erros do governo, porque naquele momento eles teriam tido a condição de talvez reverterem a situação. Só que o timing em que leva-se para se decidir estabelecer a validade do rito, que suspende a possibilidade de que o plenário possa decidir, outorgue, né, o poder simplesmente, única e exclusivamente ao presidente da Câmara, isso acaba gerando um segundo momento. A partir daí, sequencialmente, existe a instauração das comissões especiais, mais adiante, claro, mas a instauração, também questionada no Supremo, também invalidada e, mais uma vez, o processo suspenso pela Suprema Corte, não permitindo que se pudesse ter uma comissão avulsa, prática sempre adotada no Legislativo e em todas as comissões. Então, isso inclusive gera uma outra grande surpresa. E, mais uma vez, num terceiro momento, aí já foi após
a resolução da comissão especial e antes de votar em plenário, mais uma vez uma série de questões de ordem são feitas, só que dessa vez a situação já estava tão aflorada, digamos assim, que aí o Supremo, de fato, nas questões, decidiu, empatado na maioria das questões questionadas, inclusive questionando o rito, questionando ordem de chamada nesse terceiro momento, ali o Supremo, de fato, decide em prol do rito, em prol da sessão, em prol do plenário. Mas houveram, sim, três momentos em que se interferiu no processo de impeachment. Ô Dani, traz um bastidor aí que não é do livro. O que seu pai acha de Jair Bolsonaro e do governo Jair Bolsonaro? Se você puder contar, claro, pra gente, por gentileza. Veja, é muito difícil você tecer uma análise, primeiro de fora e, sobretudo, em pandemia. A gente está falando de um cenário, e não só isso. Primeiro, o presidente Bolsonaro herda uma série de problemas fiscais, econômicos do PT, então ele já começa com essa dificuldade. Na sequência, ele com pouco tempo de mandato, começa uma pandemia. Então é muito difícil julgar o momento atual e como seria se a gente não estivesse passando pelo que passa. Dito isso, ele sim há grandes tentativas de governabilidade, de progresso, e ele de fato vem conquistando muitos feitos, o que não significa que não há erros, sobretudo, talvez e principalmente mais na forma de comunicação, talvez, do que de fato nas ações realizadas. Então, mesmo nessa dificuldade de se tecer uma análise no cenário atual, essa talvez seria a principal avaliação, de que há bons feitos, há grandes feitos sim, mesmo nessa dificuldade, porém ainda com necessidade de melhorar. Daniele Cunha, muito obrigada pelo tempo aqui conosco, por falar então aí sobre o livro, por trazer também bastidores. Boa sorte aí no lançamento e até uma próxima. Boa noite para você. Lisa, muito obrigada, Caio. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Caio.